Sol declinava sobre as colinas da Judéia, derramando sobre Jerusalém um ouro líquido que parecia incendiar o mármore do templo. Das encostas do Monte das Oliveiras era possível ver tudo. Muralhas antigas abraçando a cidade, portas monumentais que se abriam para ruas sinuosas, casas empoleiradas como pombas brancas nas encostas e, acima de todas as construções, o templo como uma coroa de luz. Peregrinos vinham de longe. Alguns traziam o pó do deserto nas sandálias, outros o perfume de mercados distantes nas roupas. O ar vibrava com vozes em línguas diferentes, cantos de salmos, pregões de mercadores, o balido de cordeiros para o sacrifício, o chiar discreto de pães nas brasas. A cidade palpitava de festa e orgulho. Aos olhos humanos, nada era mais sólido, mais eterno, mais seguro. Mas havia, no alto da colina, um homem que fitava a cidade com um olhar que atravessava o tempo. Seus discípulos, tomados pela beleza da arquitetura, comentavam sobre a firmeza das pedras enormes, o brilho do ouro, a harmonia das colunas. Falavam do templo como quem fala de algo inabalável. Ele, porém, não sorria. Seus olhos encheram-se d'água. Depois, as lágrimas rolaram sem resistência. O som de sua voz, quando finalmente falou, veio como um lamento carregado de amor. Ah, se você compreendesse ainda hoje o que lhe traz a paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que inimigos a cercarão e a apertarão de todos os lados. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo da sua visitação. Enquanto a cidade celebrava, ele via fumaça. Enquanto a multidão se orgulhava de muralhas, ele via brechas. Enquanto admiravam o templo, ele via brasas lamberem as vigas e o ouro escorrer como lágrimas sobre a pedra. Ele não chorava por um edifício, mas por almas. Não por colunas e portais, mas por corações. Séculos de apelos haviam sido erguidos como degraus de misericórdia. Profetas tinham clamado. A lei anunciara bênçãos e advertências. Os salmos ofereceram refúgio, a sabedoria convocara ao arrependimento. E por fim, viera o próprio Filho, o Verbo feito carne, a plenitude da graça, curando enfermos, libertando oprimidos, abrindo os olhos dos cegos, chamando os cansados para o descanso. A cidade, porém, preferiu o brilho das formas ao fogo da essência. A honra diante dos homens, a humildade diante de Deus. A religiosidade se tornara muralha para a verdade, e o zelo pela estrutura um álibi contra o arrependimento. O coração, saturado de tradições, resistiu à visitação do céu. No Monte das Oliveiras, ele falou do futuro com a nitidez de quem vê o fim desde o princípio. Disse que os discípulos contemplavam pedras magníficas, mas que não ficaria pedra sobre pedra. Uniu em um único discurso dois horizontes, o que logo recairia sobre Jerusalém e o que alcançaria o mundo no fim de todas as coisas. Falou de enganos religiosos, falsos cristos e falsos profetas. De guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos, de perseguições abertas e amor se resfriando. E como quem acende uma lâmpada, no nevoeiro, aquele que perseverar até o fim será salvo. A mensagem era clara. A ruína que viria sobre a cidade seria juízo. Mas juízo depois de longânima misericórdia. Consequência depois de incontáveis convites. Colheita de sementes que há muito haviam sido escolhidas. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento, e Jerusalém não discerniu o relógio da graça. A porta ainda ficou entreaberta. Deus não se apressa em punir. Ele é paciente, não querendo que ninguém pereça. O Espírito foi derramado, a palavra correu livre, a igreja nasceu no coração da cidade. Sacerdotes creram, milhares foram batizados. A cada conversão, parecia que a história podia girar para outra direção. Mas a liderança que tramara contra o Cristo duplicou as muralhas do orgulho. A nação, já inquieta sob o jugo romano, alimentou revoltas. Falsos messias sopraram brasas de ilusões políticas.
A violência que se praticava nos becos desmentia a piedade entoada no pátio do templo. O céu multiplicou sinais. A voz de Deus ainda sussurrava nas consciências, e mesmo assim a cidade endureceu-se como barro ao sol. Avançamos para o ano 66 depois de Cristo. Então, o que Jesus havia predito sobre Jerusalém começou a ganhar contornos de realidade. O general Sestio Galo cercou Jerusalém, o pavor correu pelos corredores como vento frio. E num movimento que a história ainda hoje registra com espanto, o cerco foi levantado de repente. As legiões recuaram sem completar a vitória. Muitos interpretaram aquilo como prova de invencibilidade, um selo de que Deus nunca permitiria a queda da cidade. Mas os que lembraram as palavras do Mestre reconheceram o sinal. Quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que sua devastação está próxima. Então fujam para os montes. Eles foram com lágrimas, com pressa. Com fé, cruzaram o Jordão, buscaram refúgio em Pela, nas alturas da Pérea. Obedeceram, enquanto outros celebravam. E aquela obediência tranquila salvou suas vidas. Passaram-se poucos anos. O império pragmático e implacável não esqueceu. No ano 70, Tito retomou a campanha. A cidade foi cercada como videira em arame farpado. O abastecimento foi cortado. A fome, que primeiro se insinua discreta, logo mostrou o rosto cruel. O pão, que um dia perfumara as ruas, desapareceu. Sementes e couro viraram refeição. O diamante duro do desespero brilhou nos olhos. As facções internas, em vez de se unirem, voltaram-se umas contra as outras. Queimaram depósitos de grãos para que o rival se rendesse antes. A espada que vinha de fora e o ódio que fervia dentro formaram um duplo cerco, aço e pecado, legionários e rancores. As palavras do Cristo, ditas entre lágrimas no monte, ganhavam a concreção do horror. Mães soluçando sobre filhos, soldados sem piedade, sacerdotes fugindo sem liturgia. A beleza convertida em cinza. Pelas frestas do templo, as chamas avançaram, o ouro aquecido como numa fornalha derreteu-se e escorreu para entre as pedras. Para recolher o metal, os invasores derrubaram blocos, rasgaram pavimentos, reviraram alicerces. Assim, a sentença pronunciada em voz mansa, não ficará pedra sobre pedra, se cumpriu como golpe de martelo. O pátio que assistira a cânticos tornou-se campo de matança. A cidade, que se orgulhava de luz, viu a sombra alongar-se até cobrir tudo. Quando enfim o pó assentou e a fumaça se dissipou, Jerusalém já não era a mesma. Sobreviventes cambaleavam como sombras ao meio-dia. Muitos foram levados cativos, acorrentados, repartidos como espólio. Ruas que tinham o traço das festas, agora carregavam a geometria do luto. A cidade, que inspirava canções de peregrinos, virou citação de pranto. E, no entanto, mesmo ali, no ponto mais baixo da tragédia, brilhava uma nota de justiça providente. Os que tinham atendido à voz do Senhor e fugido a tempo estavam vivos. O Deus que advertira também guardara. A profecia que anunciara juízo também ensinara o caminho de escape. Juízo e misericórdia, lado a lado, como duas colunas sustentando a mesma verdade. O que aconteceu ali não foi capricho celeste, nem coincidência histórica. Foi uma ilustração grandiosa, dolorosa, mas misericordiosamente clara, do que ocorre quando a graça é repelida de modo deliberado. O coração humano pode erguer templos de teologia, catedrais de tradição, muralhas de reputação. Pode polir as pedras da liturgia até que brilhem. Pode multiplicar conferências, orações decoradas, gestos públicos. Se, porém, o coração diz não, a voz mansa do Espírito, a casa fica vazia. E casa vazia, cedo ou tarde, é invadida. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. O inimigo, que cercou Jerusalém por fora, apenas completou por fora,
a obra que o inimigo da alma já avançara por dentro. O primeiro episódio dessa série, portanto, é mais que relato, é espelho e é presságio. Espelho, porque nos obriga a perguntar onde depositamos nossa confiança: em muros, em nomes, em cargos, em números, em reputações e curtidas, ou no Deus vivo, cuja presença santifica mais que ouro e cuja voz vale mais que mármore. Presságio, porque aponta para um tempo vindouro, em que o mundo, como Jerusalém, ostentará força e progresso, enquanto a estrutura interior apodrece, em que a humanidade, fascinada por seus próprios feitos, ignorará o tempo da visitação e o relógio da graça avançará para a última batida. Jesus, no mesmo discurso em que falou da destruição de Jerusalém, falou também do fim dos tempos. A história se repetirá em escala maior. Engano religiosamente convincente, sinais prodigiosos sem verdade, ódio travestido de zelo, amor frio, ansiedade global como dores de parto. Multidões preferirão soluções fáceis ao invés da fidelidade verdadeira. Mas, como outrora, haverá um povo, pequeno talvez, invisível para a mídia, mas que ouve e obedece. Gente que não confunde emoção com conversão, barulho com presença, tradição com fidelidade. Gente que aprendeu com Jerusalém a reconhecer o momento de Deus, que guarda a palavra no coração, que ama a justiça no dia a dia, que chora com os que choram, que perdoa como foi perdoada, que testemunha quando é fácil, mas também quando é perigoso. A destruição da Cidade Santa, assim, se converte em chamado à vigilância humilde. Não a vigilância da paranoia, mas a do amor atento. Não a de quem vive contando conspirações, mas a de quem conserva o azeite nas lâmpadas e a Bíblia no íntimo. Não a de quem se isola por medo, mas a de quem se consagra para servir em meio ao ruído. É um convite a trocar a fachada pela realidade. Melhor um coração pobre onde Deus mora do que um templo de ouro onde Deus é estranho. O Senhor ainda bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ainda existe o hoje, ainda podemos decidir, ainda há misericórdia. No entanto, há também seriedade. A paciência divina é longa, mas não é cumplicidade. Ela atrasa o juízo para dar lugar ao arrependimento, mas não o cancela para autorizar a rebeldia. Por isso, o relato de Jerusalém pede decisão, pede que troquemos os aplausos pela adoração, o ativismo pela obediência, a formalidade pelo fervor. Pede que reconheçamos que o mesmo Jesus, que chorou sobre a cidade perdida, também é aquele que um dia enxugará do rosto de seu povo toda lágrima. A mesma voz que lamenta também anuncia a promessa. Quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo. A história não termina em ruína. Ela caminha para o maior encontro de todos os tempos. Procure visualizar agora, além da fumaça dos escombros antigos, um outro horizonte. Já não se trata do pôr do sol sobre Jerusalém, mas de um amanhecer sobre o mundo inteiro. O céu, que um dia se escureceu sobre o Calvário, vai se abrir em luz. Jesus virá com poder e grande glória. Anjos encherão o firmamento, trombetas romperão o último silêncio. Para muitos, será uma terrível surpresa. Já para os que guardaram a fé, será o dia mais esperado. O Cristo que chorou sobre a cidade que o rejeitou, agora sorri para os que o acolheram. Os que foram fiéis, em pouco tempo o ouvirão dizendo: Vinde, benditos de meu Pai. A nova Jerusalém que Deus edifica não cairá jamais. No próximo episódio, o palco da história muda de foco. Das ruínas da velha cidade para os caminhos do povo que restou fiel. Das legiões que cercaram muros para os poderes que, ao longo dos séculos, cercarão consciências. Das chamas que devoraram um templo de pedra para os fogos da prova que testarão uma igreja viva. A grande pergunta é:
Quando os passos da perseguição soarem, quando as vozes do engano se tornarem sedutoras, quando a noite parecer mais longa, reconheceremos o tempo da visitação. Guardaremos a palavra da paciência. Caminharemos à luz daquele que chorou e prometeu voltar. Veremos a história sendo escrita na areia dos caminhos, no sangue dos mártires, nas cartas das igrejas, no rumor de impérios, na fidelidade de poucos. E, acima de tudo, no mesmo céu de onde veio o lamento e de onde virá a glória. A maior de todas as guerras continua. E a vitória, prometida desde a primeira lágrima, já brilha, mesmo à distância, como uma alvorada sobre o mundo.